Hoje vamos explicar o que é o nervo ciático, o maior nervo que nós temos no organismo. Ele se origina da medula espinhal, ou seja, são nervos que saem da região cervical, torácica, lombar e até sacral. O nervo ciático especificamente se origina das duas últimas raízes nervosas que saem da região lombar e das três primeiras raízes nervosas que saem da região sacral. Então, essas raízes se juntam e formam o nervo ciático. Ele passa embaixo do músculo piriforme e desce pela perna, levando inervação não só ao pé e à panturrilha, mas também à região da coxa, especialmente a sua região posterior. Basicamente, o nervo ciático inerva todo o membro inferior. Vários problemas podem afetar o nervo ciático, causando dores em uma ou nas duas pernas. Os principais deles são a hérnia de disco, a estenose foraminal, a síndrome do piriforme, alguns traumas ou cirurgias, e causas mais raras, como, por exemplo, varizes que envolvem o nervo ciático ou mesmo endometriose que pode acometer o nervo. A hérnia de disco é um dos principais problemas. O disco intervertebral é formado basicamente pelo anel fibroso externo, mais duro, e o núcleo pulposo, que é a parte mais interior. Ele pode degenerar, escapando um pouquinho para trás e comprimindo uma ou mais raízes nervosas que vão formar o nervo ciático. Então, o que acontece são fissuras nessa região mais endurecida, que é o anel fibroso, o que vai permitir a formação de hérnia. Normalmente o paciente que tem uma hérnia de disco na região lombar não necessariamente sente dor, mas ele vai sentir dor que desce para a perna, podendo estar associada a dormência e formigamento. A estenose foraminal é um pouco mais grave, mas também acontece uma compressão do nervo que desce para a perna, só que essa compressão se dá por outro motivo, ocorre um achatamento do disco intervertebral e a formação de osteófitos que resulta em saliências ósseas que vão ajudar a comprimir essa raiz nervosa. Esse quadro normalmente acontece em pacientes acima de 50 ou 60 anos, e frequentemente o paciente se queixa de uma dor que desce para a perna, principalmente quando ele caminha ou fica de pé, melhorando muito quando ele permanece sentado, naquilo que nós chamamos de claudicação neurogênica. A síndrome do piriforme também é bastante comum, é um problema de origem muscular. O nervo ciático passa embaixo do músculo piriforme, eventualmente até dentro desse músculo. Em alguns casos, uma contratura exacerbada dessa musculatura pode promover um quadro de compressão do nervo para o membro inferior, podendo inclusive ser confundido com uma hérnia de disco. Normalmente, esse tipo de dor decorrente do músculo piriforme piora muito quando o paciente permanece sentado sobre essa musculatura, que fica na região do glúteo. Outra questão que não pode ser negligenciada são traumas ou cirurgias, principalmente na região da bacia e do quadril ou nos membros inferiores. Então, por exemplo, se o paciente sofre um trauma automobilístico que fratura a bacia, é possível que ele tenha uma lesão no nervo ciático associada. Ou uma cirurgia realizada próximo ao nervo pode diretamente cortá-lo ou machucá-lo, ou as cicatrizes que se formam durante a cirurgia ou depois dela podem vir a comprimir o nervo, causando dores nos membros inferiores. Ao lado dos nervos correm vasos sanguíneos que são obrigatórios para a nutrição do nervo. Esses vasos sanguíneos podem sofrer com varizes, como acontece nas pernas, aquelas varizes mais calibrosas, e isso pode ajudar a comprimir o nervo. Outro problema que pode acontecer é a endometriose, que ocorre nas mulheres em que há a proliferação do tecido do útero, do endométrio, fora da cavidade uterina. Isso pode acontecer basicamente em várias partes do corpo e em casos mais raros esses endometriomas, ou seja, esse pedaço de endométrio que está fora do útero, pode envolver o nervo ciático, e aí a mulher pode ter dor na perna, principalmente relacionada ao período menstrual. O diagnóstico desses problemas relacionados ao nervo ciático é obviamente muito importante porque isso vai direcionar o tratamento. Ouvir a história clínica, ouvir aquilo que o paciente sente, examinar o paciente para tentar descobrir o que está acontecendo e pedir alguns exames complementares. A eletroneuromiografia ajuda a medir a condutividade elétrica dos nervos que descem pela perna, incluindo o nervo ciático. A ressonância nuclear magnética pode ajudar a detectar uma eventual hérnia de disco que pode não obrigatoriamente estar causando o problema. É preciso uma mistura de algumas habilidades para fazer o diagnóstico do problema que está incomodando o paciente. Consulte sempre seu médico de preferência e se gostou nos ajude a crescer o canal curtindo o vídeo, se inscrevendo e muito obrigado por assistir.